Boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Hoje eu estou meio corrido. Nós estamos realmente acabei de fazer uma conferência missionária e estou realmente bem cansado, mas eu quero realmente de qualquer maneira fazer a nossa live, né, de sábado, não importa o quanto eu corri, tá bem? Que vocês todos estejam bem. Nós queremos que você esteja realmente aí se preparando para nós começarmos a orar primeiro e depois vamos falar normalmente sobre Gênesis. E nós, da última vez, conversamos a respeito de Melquisedeque. Algumas pessoas ficaram um pouco em dúvida com algumas perguntas, não é? Então eu quero estar disponível a você para responder qualquer pergunta que você possa ter. E nós entendemos que toda pergunta é válida, não tem pergunta boba. Essa pergunta que eu vou fazer não é muito, né, inteligente. Não existe isso. Na Bíblia não existe isso. Nós temos simplesmente que ser honestos conosco e fazermos as perguntas. Olha, eu não entendi essa passagem, ela não ficou muito clara para mim. E teve pessoas que conversou comigo, falou, olha, eu gostaria que você me esclarecesse um pouco mais. Então, nós vamos estar fazendo isso hoje, dando apenas uma pequena elucidação em algumas coisas a respeito de Melquisedeque, tá bem? Ok, nós estamos em cima, nós vamos estar orando por você, e se você tiver algum pedido, então pode fazer agora, amém? Nós louvamos o nosso Deus, o nosso Senhor, por esse tempo que nós vamos estar aqui gastando, que na verdade não é gastando, é investindo, porque você é realmente importante para Deus e é importante para nós, ok? Hoje nós estamos desde as 8 horas da manhã, levantamos mais cedo e ficamos o dia inteiro na Igreja Batista Regular Filadélfia, na segunda conferência missionária, onde 6 missionários estiveram presentes, alguns na tela, porque estavam fora, na Albânia, outros na Índia, outros em Portugal, enfim, nós tivemos condições aí de ouvir as suas histórias a respeito do seu ministério, né? Estava a Dinalva, estava também na tela, mas está dentro do Brasil, e outros dois que estavam aqui mesmo. Então, eu vou ver se eu coloco depois alguns trechos daquilo que foi essa conferência, para que você possa também desfrutar um pouquinho do que foi falado, e acredito que vai ser uma grande bênção, tá bem? Vamos orar, agradecendo a Deus, então, por esse tempo que nós vamos ter agora, e para que realmente nós possamos ser úteis no seu crescimento através da palavra do Senhor. Amém? Deus, nós somos realmente muito gratos a Ti, Senhor, pela Tua grande misericórdia. Nós estamos aqui juntos, nós e aqueles que estão entrando, vão entrar, e queremos interceder, Senhor, louvar o Teu nome. Realmente agradecer a Ti pelo privilégio que nós temos de estar falando a respeito da Tua Santa Palavra. Entrego a Ti o comando de todas as coisas, pedindo mesmo, Pai, que o Senhor esteja ministrando cura, quer física, psicológica, espiritual, na vida dos meus irmãos. Estenda as Tuas bênçãos para as famílias de cada um desses que vão estar aqui. Muitos entram depois, Senhor, então nós pedimos por esses também. Quero lembrar, Senhor Deus, dos pais da Ruth, que o Senhor possa estar com ela, possa estar com eles. O pai dela tem sentido muitas dores, então amenize as suas dores. Também ela necessita comprar uma casa. Também te pedimos pelo Sebastião, Senhor, ainda não tive um retorno do último exame que foi feito, se está tudo bem. Peço pelo Davizinho, Senhor, peço também pelo Manuel
irmão, Senhor, da Marisa, da Marilene, da Rose. Peço pela própria Rose, Senhor, que chegou aqui no Brasil e parece que teve pneumonia, que o Senhor possa estar fazendo com que ela se recupere muito rápido. Te agradecemos pelo Ricardo, pela Márcia, que já estão totalmente recuperados da Covid. E, Pai, que o Senhor possa pôr a tua mão de poder sobre a mãe da Sueli Ramos, que ela possa realmente ser completamente curada, se for essa a tua santa vontade. Entrego todos os demais que estão aí passando por crises emocionais, pessoas que possam estar de alguma forma, Senhor, estar aí com tristezas, possam estar realmente com angústia, medo, e aqueles que eventualmente, Pai, estão sofrendo por perdas de emprego. Oh, Deus, que o Senhor possa supri-los. Nós te louvamos, te agradecemos por todos os que estiveram ajudando hoje na conferência missionária, toda a equipe, realmente a equipe da Igreja Batista Regular Filadélfia foi realmente extraordinária, montaram algo maravilhoso, Senhor, foi realmente uma conferência fantástica e que o Senhor possa abençoar cada um deles. E todas as mensagens que foram ouvidas online ou presenciais, que realmente tenha sido edificante para a vida de cada um deles. Nós entregamos esse tempo a teus cuidados, no nome poderoso do Deus vivo, o Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém? Ok, irmãos. Nós estamos aqui, agradecidos realmente a Deus por estarmos juntos, por podermos estar compartilhando da palavra do Senhor. E eu sei que algumas pessoas não vão entrar achando que hoje não vai ter, exatamente por causa da conferência, mas nós estamos aqui, tá bem? Mesmo que não entre ninguém, ou entre uma pessoa ou duas, nós vamos estar ministrando da mesma forma, tá joia? E outra coisa, eu quero, por alguns contatos que nós já tivemos, eu acho que eu vou reduzir essas nossas reuniões para no máximo meia hora, no máximo 35 minutos, para que as pessoas possam realmente ter tempo de estar aí de alguma forma assistindo e depois fazendo o que tem que fazer, tá bem? Muito bem, são exatamente 6h35, então lá para 7h05, 7h06 eu vou estar terminando. Ok, pessoal, aqui em Gênesis nós tínhamos visto capítulo 14 e nós vimos então o aparecimento de um personagem chamado Melquisedeque. E aqui a palavra do Senhor fala, a partir do versículo 17, o seguinte: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. É interessante que ele está falando isso e de repente mudou de assunto, né? No 18 ele já está falando de algo diferente daquilo que ele estava falando no 17. Entra um personagem. Para vocês entenderem o contexto, ou se lembrarem, Abrão foi atrás daqueles reis que haviam tomado Jó e a sua família e o pessoal de lá de Sodoma e tal, e estava trazendo de volta. Aí aparece esse Melquisedeque. E diz que esse Melquisedeque era o rei de Salém, rei de Jerusalém. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, isso que nós acabamos de ler, nós estávamos falando que tem comentaristas, tem alguns teólogos que colocam que esse Melquisedeque foi uma cristofania. O que significa isso? Seria Cristo aparecendo de forma visual para Abrão e se interagindo com ele. E nós vamos ver isso também lá em Hebreus. E está dizendo que ele trouxe pão e vinho. Bom,
Outros teólogos já colocam que esse Melquisedeque era um ser humano real. Ele realmente era rei de Salém e rei da paz, e ele é alguém que teria realmente trazido pão e vinho. Pão não simplesmente como um simbolismo, e a gente pode perceber que pão e vinho foi exatamente aquilo que o Senhor fez na nova aliança, na ceia do Senhor. E aqui, pão e vinho, alguns teólogos colocam que não era simplesmente uma taça de vinho e um pão. Não. Ele trouxe uma quantidade de vinho suficiente para todos os envolvidos naquela guerra. E a mesma coisa, ele trouxe pão em grande quantidade. Eles tinham acabado de voltar de uma luta, estavam morrendo de fome, de sede, e então esse Melquisedeque veio para suprir essa necessidade. E ele era chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Bem, aí entra aquela discussão que nós falamos da última vez. Se era sacerdote, o nosso Senhor Jesus é sumo sacerdote, ok? Ou ele era um tipo de Cristo, um tipo do Messias, ou realmente era uma cristofania, ou seja, a segunda pessoa da Trindade aparecendo para que realmente as pessoas tivessem uma ideia de algo que ele vai falar em Hebreus, ou seja, uma nova ordem sacerdotal. O que é que ele fez, esse Melquisedeque? Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Bem, nós havíamos falado então na última reunião, a respeito de Gênesis, que esse dízimo, muitos pastores colocam, tá vendo? Olha, Abraão deu o dízimo antes da lei. Então o dízimo não foi algo criado na época de Moisés, na época da lei. Ele é anterior. Portanto, nós, igreja, também, cada membro da igreja tem que dar o dízimo. Bem, nós contestamos isso por dois motivos, conforme nós vamos ver em Hebreus 7. Primeiro, que o dízimo que foi entregue por Abraão não era dízimo do seu bolso, não era da sua fortuna, era um dízimo que era do despojo da guerra. Olha só que coisa interessante, era um dízimo do despojo da guerra. Então, aqui mostra realmente que esse Melquisedeque era superior a Abraão. Ele era exatamente sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, se ele era sacerdote e não havia ainda os levitas, porque eles só foram surgir lá como um dos filhos de Jacó, significa que esse era de uma outra ordem, não era da ordem araônica, que veio surgir lá no futuro, através de Levi, onde teve duas linhagens, um que deu origem aos sumos sacerdotes e sacerdotes, araônico, que seria o sacerdote araônico, e a outra linhagem que seria dos levitas. Os levitas eram responsáveis para montar, desmontar o tabernáculo, para carregá-lo, para carregar a arca. A arca era coberta, as pessoas muitas vezes em filme, em desenho, mostram como se os levitas estivessem carregando a arca totalmente descoberta. Não, 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 não. Os sacerdotes cobriam a arca, só eles podiam fazer isso, e aí os levitas carregavam. E assim era a tarefa dos levitas, tudo que se referia à parte administrativa, logística, com respeito ao tabernáculo. E depois a mesma coisa se estendeu para o templo, na época de Salomão. A outra linhagem era a linhagem do sacerdócio araônico. Ele, os seus descendentes, eram aqueles que entravam no lugar santo e no santo dos santos, fazendo sacrifícios que realmente havia sido ordenado por Deus através de Moisés. Bem,
Vamos ver um pouquinho mais. Nós já vimos isso, eu estou dando uma recordada lá em Hebreus 7:4. Hebreus 7:4 fala a respeito disso, pessoal. E eu quero que você entenda perfeitamente o que realmente Hebreus 7:4 fala. É importantíssimo você saber disso. É muito importante. Por que é muito importante? Porque quando você examina Hebreus, você vai entender muitas coisas que aqui em Gênesis não está falando, ok? Já entrou uma pessoa, mas não se identificou, não sei quem é, mas de qualquer forma seja bem-vindo. Então, abra lá em Hebreus capítulo 7. Bem, aqui em Hebreus 7, nós vamos ver algo muito claro. E eu disse para você, no último que nós fizemos e algumas pessoas ficaram um pouco em dúvida o que eu quis dizer. Então, eu quero que você... Olá, César, tudo bem, meu querido? Então, o que eu realmente quis dizer com o que eu falei na última aula, na última reunião, na última live, a respeito de Melquisedeque? Bom, nós falamos que Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Olá, Camila, tudo bem, minha querida? Então, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Muito bem. Então, se ele era sacerdote do Deus Altíssimo, guarda bem isso que eu estou falando. E Arão, ok? Não havia nem nascido, porque Jacó nem existia. Nós estamos falando na época de Abrão ainda, que vão ter os filhos ainda, para que esses filhos gerem Jacó, para que Jacó leve, então, à frente as 12 tribos, entre elas Levi. E de Levi sairá, então, o sacerdote araônico. Ok? Então, se esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e Arão ainda nem existia, significa que este aqui não tem nada a ver com Israel, é alguém fora. Ou ele era um gentil, ok? Ou ele era simplesmente alguém que, vamos assim, que a história, né, colocou como um tipo de Cristo, ou realmente ele era o próprio Cristo, pré-encarnado, que a gente chama de cristofania. Uma coisa nós sabemos, Arão veio depois, portanto, o sacerdócio araônico não tem nada a ver com o sacerdócio de Melquisedeque. Tá claro isso? Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba. Agora vamos ver quais foram as consequências desse encontro. Tá bem? Olha só o que diz. Hebreus capítulo 7 fala assim. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, volta a insistir nisso, e aí entra aquela discussão entre teólogos. Mas se ele era sacerdote do Deus Altíssimo, não pode ser o Cristo, porque o Cristo é sumo sacerdote. Bem, a gente pode discutir isso um pouquinho. Por quê? Porque ele só se tornou sumo sacerdote depois que ele morre e ressuscita. Aí ele se torna sumo sacerdote. Bem, mas isso é uma discussão que não vale a pena agora, porque não está realmente muito claro para nós. O fato é que ele fala assim, que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Então, guarde isso. Esse sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão. Abraão é o maioral, é o patriarca de todo o povo de Israel. E está dizendo que esse Melquisedeque abençoou a quem? A Abraão. Tá claro? Muito bem. Guarda essas coisas, essa informação. Para o qual também Abraão separou o dízimo. Então, nós já falamos, quando lemos lá atrás, lá em Gênesis, que esse dízimo não é como alguns pastores colocam. Você viu? Olha, Abraão era antes da lei. Então,
o dízimo foi instituído antes da lei. Então nós temos que pagar o dízimo como igreja. Não, não é isso que eu entendo. Não é isso que a palavra nos ensina. Por quê? Porque Abraão deu dízimo, mas não do seu bolso. Olá, Fátima. Tudo bem, querida? Ele deu dízimo, mas não foi do seu bolso. Ele deu dízimo do despojo da guerra. Tá claro? Então, aqui fala, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça. Jesus é o rei da justiça, né? Depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Jesus é o rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso descreve perfeitamente o Cristo. Para alguns teólogos, ele diz o quê? Não. Quando esse Melquisedeque apareceu para Abraão, ele não se apresentou e disse, olha, eu sou Melquisedeque, eu sou filho de fulano, lá tal, tal, tal. Não. Ele simplesmente apareceu, Deus toca o coração de Abraão, revela para Abraão que ele era o sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão então lhe dá o dízimo. Ele, Melquisedeque, abençoa Abraão, e Abraão dá-lhe o dízimo do despojo, não do bolso dele. Tanto é que no Novo Testamento não existe nenhuma palavra para a igreja que você tem que dar o dízimo. E pastor, então eu posso não dar nada? Não é isso que a palavra fala. O que a palavra fala é que você tem que dar oferta para a casa do Senhor, para os pastores, para os missionários, mas não é como essas pessoas apregoam. Essa oferta é aquela segundo o teu coração, segundo o Deus toca, então você dá. Então, tem pessoas que dão, em termos de oferta, muito mais que o dízimo, ok? Eu e Graça, por exemplo, estabelecemos, apesar de eu ser um missionário, viver de ofertas, nós estabelecemos como uma base para nós o dízimo. Simplesmente, não que o dízimo seja realmente... É verdade sim, Camila. Na Bíblia não fala, pode abrir lá em Coríntios e ver se você acha. Fala de oferta. Fala de oferta. Então, dar oferta sim, é isso aí, mas é tão bom dar oferta. Eu não falei que não é para dar oferta, Camila. Não falei isso. Eu estou falando de dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Dízimo é 10% daquilo que você ganha. Ok? Que era o que o pessoal de Israel, as 11 tribos, tinha que dar para a tribo de Levi. Isso era específico. Ok? Então, é bom dar oferta sim, mas dar oferta segundo o teu coração. Não como eu vi um pastor falando, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Onde ele viu isso? De onde ele tirou isso? Não tem base bíblica nenhuma para isso. Muito bem, então voltando, a palavra fala lá em Coríntios que você tem que dar oferta segundo você propõe no seu coração, não é por obrigação, não é por constrangimento. Tá claro isso? E o dízimo que Abraão deu não foi do bolsinho dele, foi do despojo da guerra. Muito bem. Então ele fala o seguinte, a Camila, eu quis dizer no sentido de ser muito bom dar oferta. Até mais, sim, querida, é isso mesmo, que seria o dízimo. Ou seja, o dízimo não é nada. O dízimo é 10% de um valor que você recebe. Mas a oferta é o quanto você queira dar. Se você quiser dar muito mais, dá. Ou seja, não tem limite nem para baixo nem para cima em termos de oferta. E é como você mesmo disse, vem do coração. Nenhum pastor tem que cobrar isso. Tá bom? Muito bem. Então, no versículo 3 fala, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Então, aqui é realmente uma descrição perfeita de Cristo. Mas, como eu disse, Abraão recebe de repente Melquisedeque, não tem nenhuma informação dele de onde veio nem para onde ia. Ele veio, apareceu, abençoou e foi embora. Ok? Agora, se era Cristo, antes, né, que a gente chama de Cristologia, aqui realmente está descrito perfeito. Ou Melquisedeque era um tipo de Cristo e era uma pessoa mesmo, ou simplesmente já era uma manifestação, como aconteceu várias e várias vezes para várias pessoas.
Então, olha só o que ele diz. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Semelhante ao Filho de Deus. Então, aí vem alguém e fala, peraí, está falando que esse Melquisedeque é semelhante, não é o próprio Filho de Deus. Então, por isso que essa é uma passagem que é bem realmente difícil, porque não está muito claro, ok? Então, alguns falam, não, era um ser humano que era realmente que era sacerdote do Deus Altíssimo, e Deus toca o coração de Abraão para Abraão reconhecer. Outro diz, não, isso é a descrição perfeita do Cristo, e ele era realmente semelhante ao Filho de Deus, porque esse ainda não tinha se feito homem, não tinha se feito carne. Mas tenha convicção disso. Eu não posso bater o martelo, tá? E eu não vou fazer isso. E aí fala que ele permanece sacerdote perpetuamente. Bom, para ser sacerdote perpetuamente não pode ser gente. Então aí volta assim, então era o Cristo mesmo, porque só Deus é que é perpétuo. Você percebe que há uma boa discussão aí. Se você perguntar para mim, mas Raul, qual é a tua tendência de verdade? Eu acho que era realmente uma cristofania, como aconteceu várias vezes. E ele, apesar de ter se materializado, né, ele trouxe, isso eu creio que ele trouxe, não uma taça de vinho e simplesmente um pão, como um simbolismo, como aconteceu na ceia do Senhor. Não, ele trouxe uma porção de pão, uma porção de vinho, e entregou, deu para aqueles soldados que tinham acabado de ter uma guerra, né? Deviam estar cansados, com fome, né? E aí ele começa a descrever agora. Considerai, pois, como era grande a quem Abrão, o patriarca, pagou o dízimo. Está deixando bem claro que Melquisedeque era grande. Tirado dos melhores despojos, não foi do bolsinho de Abraão. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendência de Abraão. Vamos traduzir isso? Quando Jacó teve os filhos, e dentre os filhos Levi, e no Levi gerou uma linhagem de sacerdotes, sumo sacerdote e também dos levitas, as 11 tribos receberam terra, a tribo de Levi não. Então, Deus, através de Moisés, estabeleceu por lei que todas as 11 tribos entregassem o dízimo, e não era só o dízimo, tinha uma série de outros dízimos em termos de ano, etc. Era muito mais para a tribo de Levi. Eles não estavam fazendo isso, eles estavam negligenciando isso. Mas essa é outra conversa. Então, aqui está dizendo que o povo, ou seja, de Israel, não eram os gentios, o povo de Israel tinha recebido a incumbência por parte de Deus, através de Moisés, de entregar o dízimo do que eles recebessem, em termos de semente, frutas, etc., para a tribo de Levi. Para quê? Para que o templo, ou na época ainda o tabernáculo, eles tivessem sustento, era para manutenção. Da mesma forma que hoje, todos nós devemos dar ofertas, e a lei da semeadura, quanto mais você dá, mais você recebe, sem constrangimento, com alegria, exatamente para prover de recursos à igreja local, pagando água, luz e tudo mais, e mais salário do pastor, missionários e tudo mais, ok? Então, esse é o motivo das ofertas. Muito bem. Então, olha só o que diz aqui. Isso eu acho muito legal. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, ou seja, você vai ver bem quem é, recebeu o dízimo. Ou seja, Melquisedeque não faz parte da genealogia abraâmica. Ele é alguém que apareceu fora, realmente, fora de Abraão. Ou seja, Abraão é um, Melquisedeque é outro. Melquisedeque ou é Cristo pré-encarnado, ou é alguém
Aí a pessoa que decide o que quer crer, como eu disse, eu tenho a tendência de achar que é o próprio Messias. E Abrão vem dos caldeus, era um gentio, tá bom? Muito bem, então ele está dizendo que Melquisedeque não fazia parte da genealogia de Abrão. Muito bem, então, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abrão e abençoou. Tá. Abençoou quem? Abençoou o que tinha a promessa. Então, esse sumo sacerdote do Deus, esse sacerdote, melhor dizendo, do Deus Altíssimo abençoou Abraão. Olha só o que ele vai falar agora. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem era o inferior ali? Abraão. Quem era o superior? Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, ou seja, os levitas recebiam dízimo das 11 tribos e eram homens mortais, eles morriam. Tanto os sacerdotes, como os levitas que trabalhavam nos tabernáculos, carregando, etc, etc. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, a minha tendência é crer que era uma cristofania, exatamente por uma série de afirmações que a gente começa a ver aqui em Hebreus. E por assim dizer, também Levi, olha só o que ele vai falar, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Isso aqui que uma pessoa havia me perguntado. Veja bem. Desde Gênesis 3,15, apontava o Messias, apontava o Cristo. Então não houve uma mudança. Houve uma mudança em termos de sacerdócio. Mas sempre se falou de quem? Do Messias. Ok? Sempre do Messias. Que o Messias viria para ser bênção a todas as nações. Tá claro isso? Então, ele fala assim, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, aquele quem? Levi. Quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, Levi ainda nem existia, nem o pai dele existia, que era Jacó, e, no entanto, Melquisedeque veio e Abraão lhe deu o dízimo. E ele abençoou Abraão. Então, olha o que ele vai dizer. Que Levi, de uma forma indireta, entregou o dízimo a Melquisedeque através de Abraão. É isso que algumas pessoas não entendem. Então, o que ele está dizendo? Que, olá, Lucéia, tudo bem, filha? Então, o que ele está dizendo é que Abraão teve descendentes, entre eles Araão. E que esse sacerdócio araônico, de uma maneira simbólica, entregou o dízimo a Melquisedeque através do seu ancestral chamado Abraão. Ok? É como se eu, Raul, tivesse dado um dízimo para alguém, ok? E eu nem tivesse filhos ainda. Então, os meus filhos teriam, de uma forma simbólica, entregue para a pessoa que eu dei o dízimo através de mim. É isso que ele quer dizer. E mais, ele vai dizer bem claro que o sacerdócio araônico era inferior ao sacerdócio de Melquisedeque. Muito bem. Se, portanto, a perfeição houvesse sido mediante o sacerdócio levítico, olha só, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olá, Lucas, tudo bem, querido? Esses sacerdócios são muitos falados nos Mormons. Na verdade, Lucas, não é bem assim, tá? Os Mormons, que citam, eles são totalmente heréticos, ok? Se você examinar toda a teologia dos Mormons, você vê que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tudo que eles falam, incluindo esse nome, ok? É algo que eles tiram do livro de Moroni,
ok? Não tem nada a ver. Não é, eles não tiram essas respostas da palavra de Deus, eles tiram do livro de Moroni, tá bem? Ah, eu sei. Então, eu já confrontei muito Mormon, já discuti muito com Mormon. E eles caem em contradição, assim, uma atrás da outra. Mas isso é outra conversa que a gente pode um dia, Lucas, conversar à parte, se você quiser. Então, veja bem. Aqui ele está falando que esse sacerdote, Melquisedeque, ele é superior em termos de sacerdócio ao sacerdócio araônico. Por quê? Arão entregou o dízimo para ele através do ancestral, do patriarca, melhor dizendo, que era Abrão. Olha o que ele fala aqui, ó. Pois, quando se muda o sacerdócio, aí que começa o que eu estava falando de mudança. Quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, se você pegar lá em 2 Coríntios, capítulo 3, você vai ver que está muito claro isso. Ele vai seguir um raciocínio que ele está dizendo, se a lei que teve a sua glória e tal foi algo assim tremendo, imagina quando você entra com o Espírito Santo, o período da graça, o período da igreja. Então foi muito mais, ou seja, a igreja é muito maior em termos de importância do que esse período mosaico. Por quê? Porque o período mosaico foi uma preparação para a vinda do Cordeiro. Ok? Foi uma preparação para a vinda do Cordeiro. E por que teve que haver uma mudança de sacerdócio? Porque a promessa é que o Cordeiro viria da tribo de Judá. Ora, ele vai falar aqui que enquanto o Senhor Jesus estava nessa terra, como Deus homem, ele não poderia ser sacerdote, porque ele não era da tribo de Levi. Mas quando ele morre e ressuscita, ele entra no Santo dos Santos verdadeiro, porque o daqui era apenas algo simbólico. Aí ele entra no Santo dos Santos real, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora ele mudou totalmente, ou seja, a nova aliança é debaixo de uma nova ordem sacerdotal, que era superior à araônica. E é o que ele vai escrever aqui, ó. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Ou seja, Judá não podia ser aqui na terra, né? Sacerdote. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei, mas de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, falando de Cristo. Por isso que eu acho que Melquisedeque realmente era uma cristofania. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, ou seja, a lei de Moisés, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por quê? Por causa da fraqueza e inutilidade. Porque a lei não perdoa pecados. A lei simplesmente ela desviava a ira de Deus de sobre o povo de Israel, porque o sumo sacerdote lançava sangue sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Então, o propiciatório era o lugar onde, quando Deus o Pai olhava e via o sangue, ele desviava a sua ira de sobre o povo de Israel. E isso era algo temporário, que tinha que ser feito sempre, repetitivo, como a gente vê em Hebreus mesmo, até a vinda do Cordeiro, de verdade. Aí sim, foi feito um sacrifício único através do Deus homem, que foi para a cruz do Calvário, recebe todos os teus pecados, morre a tua morte, ressuscita e volta à presença de Deus, o Pai, senta à sua direita.
Ok? Olá, Giana, tudo bem? Então, olha só, a grande questão aqui é o que ele vai fechar. Olha só o que ele fala. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Qual a esperança superior? Cristo. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ou seja, Deus o Pai declara isso. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, colocando as duas alianças, a velha aliança e a nova aliança é superior à velha, porque a velha aliança era do sacerdócio araônico aqui na terra, onde todos que eram sacerdotes, sumo sacerdote e os próprios levitas morriam. Mas esse nova aliança é diferente. Por quê? Porque esse Jesus que morreu, ressuscitou e está vivo e vem nos buscar, vai voltar e nós estamos aguardando. Então ele diz: ora, aqueles são feitos sacerdote em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente. Ô, Ângela, tudo bem, querida? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, um único sacrifício, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, pecadores. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho. Deus o Pai constituiu o Filho, perfeito para sempre. Bem, assim nós vamos terminar. Eu dei apenas uma recordada, porque algumas pessoas que assistiram a primeira ficaram um pouco em dúvida, espero que eu tenha esclarecido. Então, não houve uma descontinuidade, sempre foi o Messias, só que teve um momento que houve uma mudança de sacerdócio. Então, aquilo que era simbólico e feito aqui na terra é substituído pelo próprio Deus homem, que se torna superior em tudo que você possa imaginar. Amém? Ok, eu falei no princípio que a partir de agora as nossas lives vão ser mais curtas. Eu hoje gastei 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos e nós vamos encerrar, porque eu sei que algumas pessoas nos tempos de hoje querem algo mais curto para que vocês possam de alguma maneira fazer outras coisas, e essa é a realidade, infelizmente. Mas tudo bem, eu vou parar por aqui. Próxima semana, então, nós continuaremos, tá bem? E vamos caminhar mais um pouquinho. Se você tem algum tipo de pergunta, faça agora, para que a gente possa orar e terminar. Tem alguma? Kátia, olá, tudo bem, querido? Bom, aqueles que chegaram agora, não fiquem preocupados, tá? Porque assim que eu fechar, que eu terminar, eu vou estar colocando lá no nosso YouTube, tá? Raul Nogueira Canal. Tá tudo numerado, tá bem? Todinho numerado. Então, se você perdeu alguma delas, vai lá. Tanto quem é este, que estou dando Cristologia na quarta-feira, como a Gênesis agora no sábado, tá bem? Se não tem pergunta, vamos estar orando e encerrando, ok? Se tiver, faça, que eu respondo depois.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Nos alegramos muito contigo, Senhor. Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Criador do céu, da terra. E nós, Pai, pedimos a Ti que o Senhor esteja ministrando cura física, psicológica, espiritual sobre cada um dos Teus servos que estejam conosco e estenda isso também para os seus familiares. Obrigado pela restauração daqueles que estavam doentes e agora estão sendo restaurados, aqueles que já foram curados. E continuamos orando, Pai, por aqueles que ainda estão com problemas. Entrego esse tempo nas Tuas mãos, te agradecendo no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, foi realmente um privilégio nós estarmos juntos e creio realmente que você é muito especial, tá? Deus te ama e tem realmente um plano maravilhoso para a tua vida, ok? Eu vou terminar agora e já vou colocar essa gravação lá no YouTube. Camila, tchau, minha querida. Dá um abração à mamãe também, hein? Tá? A César, Kátia, todos que já passaram aqui por nós, não é? Ângela, várias pessoas passaram. Que Deus realmente possa abençoar muito vocês. Ok, queridos, fiquem na paz do Senhor. Bye, bye.